Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Treina Web e no vídeo de hoje nós vamos aprender a alterar as fontes, incorporar fontes de sites externos e entender a diferença entre uma fonte sans serifa, uma fonte serifada e uma fonte monoespaçada. Então, sem enrolação, vamos aqui para o vídeo, né? Eu trouxe aqui uma estrutura pronta justamente para agilizar, eu vou só contextualizar vocês do que está acontecendo. Eu simplesmente tenho alguns títulos e textos aqui. Como vocês podem ver, o meu HTML é simplesmente o espelho disso aqui, né, que a gente está vendo. E todas as seções representam um bloco desse aqui, ó. Então, eu tenho aqui vários textos, né, vários lorem Y aí, que é só para representar texto mesmo, focado no vídeo de hoje, que é alterar as fontes, beleza? Aqui no CSS também não tenho nada de diferente, eu simplesmente limito o meu conteúdo, eu centralizo o meu H1 e eu faço esse efeito de ficar dois blocos, né? É simplesmente o que eu faço, não mexo em mais nada, tá bem simples esse CSS aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos alterar as fontes com as fontes padrões que já existem aqui disponíveis para a gente alterar. Uma coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte, eu vou entrar aqui no DevTools e eu quero deixar claro que para você que não tem conhecimento dessa ferramenta, que é o DevTools, na plataforma, se você tem assinatura, existe um curso dedicado a esse tema que é muito importante para você que está querendo se especializar em front-end, ter o domínio dessa ferramenta é fundamental, beleza? Então, não deixe de conferir lá. Para a gente acessar aqui, só para você que não conhece, eu posso apertar simplesmente F12, tá? Ou em qualquer local da tela, clicar com o direito e ir em inspecionar. Ele vai abrir a mesma tela, só preciso vir aqui em Elements. Se não tiver o Elements aqui, clica nas setinhas e encontra o Elements que vai ter aí para você, beleza? O que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu vou pegar essa ferramenta de seleção, eu vou pegar qualquer texto do nosso site, qualquer texto. Eu vou pegar aqui esse parágrafo aleatório. Provavelmente de vocês vai estar nessa aba Style aqui, mas vocês podem vir aqui nessa chamada Computed, tá? Por quê? Aqui ele mostra várias informações, né? Tanto as dimensões, margens, bordas, padding do elemento, mas não é isso que eu quero. Eu quero vir aqui embaixo e nessas propriedades que aparecem aqui pra gente. Isso aqui são as propriedades e esses são os valores que esse elemento tem por padrão, tá? Se o de vocês não estiver aparecendo, vocês clicam, marquem essa caixinha aqui chamada Show All, que ele vai mostrar tudo que tem disponível aí para se alterar, beleza? E por que eu quis entrar nesse assunto? Aqui, ó, se a gente for descendo e vir na fonte, a gente consegue entender que a fonte por padrão que está nesse momento, nesses elementos, é o Times New Roman. Isso é um padrão, a grande maioria dos navegadores tem essa fonte como padrão, tá? Lembrando que quem aplica isso aqui é o navegador, porque a gente não declarou nada, né? Deve existir algum navegador que por padrão é outra fonte, né? Que ele entende aqui. Mas a maioria vai estar utilizando o Times New Roman, beleza? Então a gente consegue verificar aqui, ó, no Computed e lá embaixo no Font Family, beleza? Então esse é o padrão aqui das páginas. Se a gente não mexer, sempre vai estar com Times New Roman. Então, tranquilo, entendemos essa parte aí que é muito importante. Vamos aqui no nosso CSS. E eu já vou vir aqui na primeira linha, ó, e vou utilizar aqui um seletor que é o asterisco. Esse seletor, ele simplesmente fala todos os elementos vão receber os valores e propriedades que eu adicionar aqui dentro das chaves. Todos os elementos. Em vez de eu chegar e falar, ó, eu quero H1, eu quero parágrafo, eu quero H2, em vez de eu fazer assim individualmente, eu simplesmente utilizo o asterisco, ele aplica para todos, beleza? Eu já vou vir aqui diretamente e vou utilizar a propriedade Font Family e vou selecionar aqui um valor, né? O valor nada mais é do que a fonte. Tanto é que se eu colocar o Times New Roman aqui, ó, não vai alterar nada no nosso código, porque já está com Times New Roman, beleza? Então vamos lá. Vamos colocar uma diferente para a gente ver alterando aqui. Vou colocar essa Courier New aqui, Courier New, se eu não me engano. Vamos lá. Veja que alterou bastante, né? O nosso layout aqui, né? Só alterar a fonte muda completamente o visual do site. É muito importante a gente saber mexer nas fontes, né? Então aqui você já tem no próprio CSS várias fontes que você pode testar e mudar no seu projeto. Se você não quiser incorporar uma fonte externa, uma fonte bem específica, você pode utilizar as que tem aqui, beleza? Antes de continuar a aula, deixa eu só te falar uma coisa.
O conteúdo que você está vendo é só o começo. Para você crescer de fato e virar um programador valorizado, você precisa ir fundo nas tecnologias que eu te mostrei no vídeo. E é exatamente nesse ponto em que podemos te guiar. A TreinaWeb possui a mais completa formação de desenvolvimento web do Brasil, pensada para quem está começando ou já tenha alguma experiência com o desenvolvimento, mesmo que ainda não tenha aquela confiança necessária para iniciar uma carreira na programação. Você vai aprender a desenvolver desde projetos simples e até chegar em projetos práticos completos e únicos. Você vai ver na prática como um programador trabalha no dia a dia, integrando diferentes tecnologias para criar soluções únicas. Outro ponto muito importante que é preciso ser dito aqui é que se você se aplicar, você vai ganhar dinheiro muito rápido, sem ter que ficar esperando anos até começar a procurar o seu primeiro emprego. Com nossos cursos, você irá aprender tudo o que precisa saber para iniciar ou se destacar no mercado, independente do caminho que você escolher na programação. Então não perca mais tempo, faça parte agora da TreinaWeb e torne-se um desenvolvedor capacitado para o mercado de trabalho. Vamos entender um ponto aqui antes da gente aprender a incorporar fontes externas, a diferença entre uma fonte sans serifa, uma fonte serifada e uma fonte monoespaçada, tá? É o seguinte, eu vou dar um zoom bem grande aqui para a gente conseguir ver e vou colocar o Times New Roman. O Times New Roman ela é uma fonte serifada. O que seria o serifado? Todas as fontes serifadas têm esse detalhezinho nas pontas, né? Aqui no L a gente consegue ver vários desses detalhes. Aqui na pontinha, na parte superior, tem dos dois lados, ó. Aqui embaixo, no final, também tem. Aqui na pontinha do L, da perna do L, também tem, ó. Então, várias letras tem, ó, o H aqui, ó, bem na base dele, tem duas partes, ó, o A aqui, ó, ele puxa essa pontinha. Então, acho que ficou claro que é uma fonte serifada. Uma fonte serifada significa justamente isso. O final das fontes sempre tem esse detalhezinho maior, tá? Uma fonte sem serifa, vamos pegar uma aqui, ó, né? Eu vou aqui embaixo, ó, eu vou pegar qualquer uma, esse sans serif significa fonte sem serifa, tá? Quando a gente só coloca o nome sans serif, ele vai se virar lá e vai escolher uma fonte que ele tem sans serif pra gente, tá? Então eu vou clicar aqui. Veja que agora nenhuma letra mais tem esses detalhezinhos que tinha, né, no L, no A, no H, enfim, elas são finalizadas nelas mesmas, né? Então essa é a diferença básica entre sans serif e com serifa, né? E a fonte monoespaçada é o seguinte. Veja que aqui, a letra I, ela é mais fininha. E a letra P, ela é bem maior, né? Ela tem uma largura maior do que a letra I. A fonte monoespaçada, como vocês já devem imaginar, e o nome é bem descritivo, ela simplesmente, todas as letras vão ocupar o mesmo espaço. Todas as letras vão ter a mesma largura. Então, se a gente vir aqui no O, ele vai ter essa largura. Se a gente vir aqui no E, vai ter a mesma largura. Tá? A O e como já está diferente, justamente para ele ocupar um pouco mais de espaço e ser igual a todas as outras letras, né? Então, essa é uma fonte monoespaçada, beleza? Então, agora a gente já sabe a diferença entre fontes sans serif, fontes serifadas e fontes monoespaçadas. Também aprendemos a alterar as fontes com fontes disponíveis aqui mesmo para a gente trabalhar, beleza? Mas agora vamos lá no Google Fonts, tá? Que eu recomendo bastante. Se você utilizar alguma fonte externa, você baixar ou incorporar a sua fonte de sites confiáveis. O site do Google ele é bem confiável, você pode baixar aí sem medo, tá? Eu vou aumentar aqui a tela, utilizar o full screen para a gente ver bonitinho. Veja que aqui a gente tem várias informações. E antes eu quero falar um ponto aqui, porque a interface do Google ela muda muito rápido. Então, um mês atrás eu entrei nesse site, estava totalmente diferente, hoje já está com essa interface, então a interface sempre vai mudar, mas a ideia é a mesma. Então se você está vendo hoje, entrou no site do Google Fonts, você pode ter certeza que a ideia aqui de incorporar fonte vai ser a mesma que eu vou te mostrar aqui, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho Type Something. O que ele pede para a gente? Escreva alguma coisa. A gente pode escrever algo relacionado à nossa página para a gente ver como é que vai ficar. Então eu posso colocar aqui TreinaWeb e verificar como é que vai ficar a palavra TreinaWeb em diferentes fontes. Olha que interessante. Ele deixa a gente simular e ver como ficaria, né? Isso é muito bacana. Inclusive aqui, ó, a gente pode, ó, quero só ver as fontes com serifa. Ele vai mostrar todas que ele tem com serifa. Ah, eu quero só sem serifa. Ele vai mostrar todas as fontes sem serifa. Beleza? A gente consegue fazer esse filtro, né, de fontes. Porém,
a gente pode simplesmente vir aqui e selecionar uma, ou você pode pesquisar aqui, né? Roboto, se eu não me engano, é uma, já estava ali de primeira, né? Monte Serra também é outra, ó, já aparece aqui. Então a gente pode utilizar essa barra de pesquisa aqui para encontrar uma fonte específica. Beleza? Vamos selecionar uma aqui para a gente incorporar. Vou utilizar essa Roboto aqui que está em primeira mesmo. A gente pode clicar na fonte. Aqui a gente ainda não selecionou a fonte, a gente simplesmente foi numa outra área específica da fonte Roboto, tá? O que aparece aqui? A gente pode também fazer a simulação, né? A gente pode simular um texto e escrever do jeito que a gente quiser, vai aparecer em todos os tamanhos. Se tiver itálico, vai aparecer itálico também. Enfim, vai dar todas as informações aqui pra gente dessa fonte, tá? Como é que eu incorporo, né? Que é o mais importante. Vamos lá. Eu vou clicar aqui em cima ó, em Get Font, tá? Get Font aqui no lado superior direito. Aqui no Get Font ele vai mostrar as formas que eu tenho de trazer essa fonte para o meu projeto. Um ponto aqui importante que caso você queira ler as especificações e aprender melhor, o Google tem ensinando aqui todas as formas de incorporar fonte. Ó. Tem aqui o How to Use, você é desenvolvedor, você vai clicar aqui em Development e vai selecionar a forma aqui e vai dar uma lida. Provavelmente tem a tradução sim para o nosso idioma português, tá? O Google ele é bem atento quanto a isso hoje em dia. Ah tá, ó, cliquei na fonte sem querer, voltei lá, como é que eu pego essa fonte? Aqui ó, na sacolinha, ó. Tem uma sacolinha aqui também no lado superior direito, que você pode clicar e volta para aquela área lá, beleza? A gente vai vir aqui em Get Embed Code. Você pode fazer o download também, mas eu vou ensinar aqui a gente incorporar dessa forma. Então, vou clicar aqui. Ele vai abrir várias áreas, né? Então, vamos lá. A gente vai utilizar aqui a parte da web, beleza? Para incorporar e via link e não importação, tá? É como a gente vai fazer aqui, que é um jeito que eu acho bem simples e eu acho que vocês vão entender até com uma certa facilidade o que eu vou fazer aqui. Vamos trazer aqui a atenção nossa para esse lado aqui. Tá? Existem algumas fontes que a gente não consegue desmarcar, né? A gente tem que ou traz todos os pesos de fontes ou simplesmente não traz nenhum, né? Ou apenas escolhe um ou todos. Não tem como selecionar 2 pesos de fonte, 3 pesos de fontes. Muitas vezes não tem como fazer isso. Essa fonte aqui em específico, claramente a gente consegue ir desmarcando o que a gente não quer. Porém, tem algumas que não vai dar, tá? Quero deixar claro isso porque eu já me deparei com fonte aqui no Google Fonte que isso não foi possível. Eu tive que incorporar todas as fontes mesmo querendo utilizar apenas 2 pesos diferentes, né? A regular e um bold, por exemplo, um negrito forte. Tive que trazer todas desde o 100 aqui. Mas enfim, nesse caso tem, então vamos tirar todos os itálicos. Vamos supor, o meu projeto não vai utilizar itálico. Então quero remover todos. Isso facilita o carregamento do seu projeto. É por isso que existe essa parte. Quando o navegador vai ler o nosso código, ele vai ler esse link da fonte que ele tem que pegar e vai fazer o download dessas fontes ali muito rápida, de forma instantânea. Quanto menos fonte a gente utilizar, mais rápido é o carregamento da nossa página, certo? Então essa é a ideia da gente utilizar apenas o que estiver utilizando no nosso projeto, tá? Aqui, como exemplo, eu só vou tirar as itálicas para a gente tirar alguma coisa. Tirar Italic 100, Italic 400, 300, Italic 500, 700 e 900. Perfeito. Só vou pegar essas aqui, ó. 100, 200, 300. 200 não tem, né? 100, 300, 400, 500, 700 e 900. São só essas que eu vou pegar. Beleza. O que ele fala aqui para a gente? Ele fala o seguinte, ó. Vamos voltar aqui para esse lado. Adicione esse código dentro da sua tag head. Olha que interessante. A gente clica aqui e copia, simples assim. É bem simples dessa forma que vocês estão vendo. Então, vou vir aqui no HTML, vou vir aqui, vou manter a organização, né, do meu projeto, vou colocar fonte e vou colar. Só isso que eu vou fazer, né? Vou diminuir um pouquinho para vocês conseguirem enxergar. Simplesmente colei esse código dentro do head aqui, tá? E agora eu vou para o CSS. Porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um dos exemplos, provavelmente já deveria ter, né, aqui, mas eu vou pegar aqui só, simplesmente isso aqui, ó, só essa declaração. Normalmente ele já vem com tudo declarado, né? Eu vou pegar só essa declaração. Aqui ele tenta ajudar a gente em criar classes para cada peso de
da fonte, que a gente só utiliza a classe no elemento, né? Ele tenta facilitar. Mas no nosso caso, como é o nosso projeto inteiro que vai ter, eu só vou copiar esta linha de declaração, fonte family roboto. Aí ele passa aqui, fonte family roboto, vírgula, ou qualquer uma sans serif, tá? Então vamos retornar lá, vamos vir aqui, vamos pegar o nosso. Vou até voltar aqui no nosso projeto antes da gente alterar, vou vir aqui, vou colocar aqui de novo, ó. Perfeito, agora vamos alterar. Vou pegar aqui e vou colar o que eu acabei de incorporar. Veja que agora ele mudou a nossa fonte. Então, nós conseguimos alterar e incorporar uma fonte externa no nosso projeto. Bom, como é que eu tenho certeza disso? Vamos lá no DevTools, vamos selecionar um texto qualquer, vamos lá em Computed, vamos lá embaixo procurar o Font Family e Font Family Roboto. Veja que agora sim ele está aplicando a fonte que a gente escolheu. Bem bacana, né? Se a gente vir aqui também no H1, ó, veja que também é fonte roboto. Se a gente vir aqui no H2, também é fonte roboto, porque nós estamos utilizando o seletor que seleciona todos os elementos. Beleza, galera? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido esse tema. É bem importante, muda bastante a cara do site, né? Quando a gente altera a fonte, a gente pode deixar muito bonito a nossa página, alterando simplesmente a fonte. Então é isso. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Um grande abraço a todos e até a próxima.